Super N, primeiras notícias. Em situação de incêndio, poucas são as pessoas que sabem realmente como agir. Recentemente, nós tivemos mortes em Portugal por conta de grandes incêndios florestais e no norte de Minas, dentro de uma creche. Pois é, Delma, algumas mortes poderiam certamente ter sido evitadas se fossem tomadas algumas medidas. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Tenente Pedro Ayrara, que é assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Bom dia, Tenente. Bem-vindo mais uma vez aqui à Super Notícia. Bom dia, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Delma. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Tenente, a gente relatava aí esses casos que nos últimos tempos nos chocaram, né? E especificamente aquela situação da creche de Janaúba. E a gente tem sempre a impressão, quando vê uma notícia dessa, de que algumas mortes, alguns problemas poderiam ter sido evitados. Aí, para que a gente possa, de fato, prestar serviço para o nosso ouvinte, quem estiver perto de uma cena dessa, de um incêndio, ou quem, Deus nos livre e guarde, mas passar por isso dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho, de maneira geral, como é que deve ser a ação das pessoas ao perceber o que está acontecendo? Em primeiro lugar, é importante que a gente diga que todo acidente ele pode ser evitado ou, no mínimo, minimizado. Então, quando a gente fala dessa questão de como atuar em acidentes, é importante também que a gente diga que quando a gente segue essa legislação de segurança contra incêndio e pânico, implementando as medidas, né, preventivas, como extintores, sinalização, iluminação de emergência, a gente também facilita a nossa atuação caso aconteça uma situação dessa. Nesses casos de incêndio, é importante que a gente conheça e saiba operar os equipamentos preventivos que existem naquele lugar ali que eu estou. E é interessante que a gente tenha esse conhecimento antes da tragédia ali, daquele problema realmente acontecer. Então, se eu estou num ambiente ali, né, onde existe esse tipo de equipamento, é importante que eu vá lá antes, né, de qualquer coisa acontecer, conheça, procure saber como esse equipamento opera. Se eu estou em um local, né, onde existe uma grande população, eu vou ver ali onde existem as saídas de emergência, onde está a iluminação de emergência, se aquilo dali está de acordo com a legislação, porque essa postura preventiva, ela sim é decisiva aí no sentido de evitar esses acidentes ou de minimizar os seus danos. Tenente, relacionado a gente vê muito essas equipes de brigadistas em algumas empresas, né? Na verdade, em algumas não. Hoje em dia isso é exigência nessas questões de segurança do trabalho. O Corpo de Bombeiros, ele atua nessa orientação? E em caso de alguma empresa ou alguma escola que ainda não tem essa equipe, como é que pode fazer para que o Corpo de Bombeiros dê essa orientação para esse local? Nesses casos, existe uma legislação, né, estadual de prevenção contra incêndio e pânico, né, uma lei estadual, e todas as edificações de uso coletivo do Estado, elas têm que apresentar algum tipo de medida. Dependendo da quantidade de pessoas que frequentam aquele local e do risco envolvido, existe também a necessidade de brigadistas. A atuação do Corpo de Bombeiros, nesses casos, ela se refere mais na questão da fiscalização e na aprovação desses projetos. E como que acontece? Se eu estou num lugar, né, onde existe essa questão desse uso coletivo, eu devo procurar um engenheiro, né, que ele esteja habilitado junto ao Corpo de Bombeiros para a elaboração de um projeto de segurança contra incêndio e pânico. Esse projeto, depois de elaborado, ele vai ser protocolado junto ao Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros vai aprovar ou não. Nesse momento, é justamente que o Corpo de Bombeiros ele vai fazer, né, as colocações necessárias, afirmando se existe, né, a necessidade de readequar alguma coisa nesse projeto. Depois de aprovado esse projeto, as medidas que estão lá elas vão ser efetivamente implementadas e aí vai haver a fiscalização do Corpo de Bombeiros para ver se elas realmente foram implementadas. E aí, uma vez elas tendo sido implementadas, vai ter a emissão da VCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Este documento é o documento que ele atesta que aquele local ali cumpre com todas as exigências da legislação estadual. Tenente, no caso de creches, como esse último caso agora lá de Janaúba, o ambiente que tem criança, creche, escola, enfim, esse tipo de ambiente, as crianças também devem ser ensinadas a lidar com esse tipo de situação de emergência? Sem dúvida, essa é uma pergunta interessantíssima, Rodrigo. Quando a gente vai estudar outros modelos, né, bem-sucedidos de países como o Japão, né, de países como a França, como os Estados Unidos, o grande segredo para que essas sociedades, essas comunidades, elas tenham um desempenho melhor no caso de tragédias, principalmente esses países que são assolados, né, reiteradamente por tragédias naturais, como tsunamis, terremotos, é porque essa educação em relação
aos acidentes, ela começa desde pequeno. Então, para eles é um conteúdo muito natural e que pode ser, sim, trabalhado de diversas formas, né, com essas crianças. Logicamente que tudo isso é feito, né, dentro de um critério de adequação para a idade, mas desde idades assim, bem tenras, a gente já pode fazer algumas primeiras noções de como se comportar, o que procurar, né, e lembrar também, né, nesse caso que a gente tem, né, crianças envolvidas, é também um dever dos pais, dos responsáveis também, verificar se aquele local que as crianças estão frequentando tem esse documento que eu falei com vocês, com a audiência de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Então, se eu procuro uma escola para colocar meu filho, é interessante que eu preste atenção nesses detalhes, porque como a gente viu, infelizmente, pode acontecer uma situação no qual esse tipo de equipamento ele seja decisivo nesse tipo de resposta. Tenente, é só uma orientação também, porque às vezes a gente vê que tem incêndios que já fugiram no controle. E mesmo assim as pessoas tentam, por conta própria, fazer alguma coisa. Quando isso acaba atrapalhando também o trabalho dos bombeiros? Assim, qual que é a orientação do bombeiro? Se chegou a um determinado nível, não faça nada, porque senão você vai estar causando uma outra complicação que seria vítimas, fica difícil. Tanto apagar o incêndio quanto salvar a pessoa que tentou apagá-lo. Com certeza, daí também é outro questionamento importantíssimo. A gente sempre tem que pensar, né, que aquele indivíduo que ele não é treinado, ele pode até atuar num princípio de incêndio, mas nunca no incêndio. Porque ali naquele incêndio mesmo, né, no incêndio de grandes proporções, existem uma série de riscos que não são conhecidos pelo público aí, de maneira geral, e que podem transformar aquela pessoa que, por mais que ela tenha uma boa intenção, por mais que ela queira ajudar, transformá-la em uma nova vítima. E aí, como você mesmo disse, ela se transforma em um grande problema para a gente. Então, o ideal é, se eu vejo ali que o incêndio já tomou uma proporção, o ideal é que eu abandone o local imediatamente e que eu me preocupe, em primeiro lugar, né, com a minha vida, não me preocupe em retirar bens daquele local, não me preocupe com prejuízo material e acione o Corpo de Bombeiros imediatamente através do telefone 93. A gente também fala muito em relação a isso daí, sobre a questão de como prestar esse auxílio nos casos de afogamento. Porque tem muitos afogamentos que eles acontecem por pessoas que tentam salvar as outras, só que não estão capacitadas para isso. Então, sempre eu tento prestar um auxílio que esteja dentro da minha capacidade de atuação. Nesse caso do afogamento, o ideal, por exemplo, é que ao invés de eu entrar na água, eu jogue algum objeto flutuante, como uma corda, que aí eu consigo prestar um auxílio sem me expor ao risco, que também é aplicável para o incêndio. Eu vou ali, entro em contato, né, tento isolar aquelas pessoas, né, sem me expor demais ao risco, e aí eu vou estar prestando um bom auxílio ao Corpo de Bombeiros e também não vou estar incorrendo em uma situação onde eu possa sofrer uma lesão grave ou até mesmo vir a óbito. Para a gente encerrar, Tenente, não tem muito a ver com o tema especificamente dessa entrevista, mas a gente está com um incêndio na Serra do Curral agora nesta manhã. Eu já até vi algumas imagens aqui de colegas feitas lá de cima, colegas que estão em helicópteros neste momento, e o incêndio parece que é complicado até de ser combatido lá, né? Como é que está a situação desse combate nesse momento? Você tem informações? A gente já está com equipes no local realizando esse combate. O que é muito triste é que, no caso dos incêndios florestais, 99,1% desses incêndios são provocados por causa humana. Então, assim, né, todas as equipes do Corpo de Bombeiros elas estão, né, reiteradamente envolvidas nesse tipo de atuação, mas, infelizmente, o maior problema aí, nesse caso é a falta de consciência das pessoas que colocam aí fogo de maneira deliberada nesses locais, trazendo prejuízo não só, né, para aquela fauna, para aquela flora daquele local, mas também, né, para as pessoas que moram nas proximidades, que têm problemas respiratórios. Então, os impactos são enormes. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, conversar e educar as pessoas que cuidar da nossa cidade é uma responsabilidade de todos. Perfeito. Tenente Pedro Aihara, ele é assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui na Super. A gente que agradece, a gente continua sempre à disposição através do telefone 93. Muito obrigado.